Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Marcela Capobianco, repórter de cultura e comportamento da Veja Rio. Toda quarta temos um horário marcado aqui para conversar com os nossos colunistas. Temos, hoje ela já entrou aqui. Hoje eu vou conversar com a Gabriela Temer, que é do blog Juju na Trip e colunista da Veja Rio. Ela fala sobre turismo, viaja com o marido, com a filha, desde que a filha é pequenininha, e acredito que deva ter sofrido um baque com essa pandemia, né? Porque o que fazem as pessoas que amam viajar, que tinham férias marcadas, no meio de uma pandemia, que não pode nem sair de casa, né, gente? É complicado. Mas a gente vai bater um papo também sobre o futuro do turismo nesse primeiro momento de flexibilização. Vai ser mais indicado, né, os passeios aqui perto do Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo, Espírito Santo. Vamos conversar tudo isso com a Juju na Trip, na verdade é a Gabriela. Vou colocar ela aqui no papo. Só um instantinho, que deu uma travada. Vocês estão vendo minha casa. Sempre dá aquela travada básica no Instagram, não ajuda a gente, mas agora eu vou colocar. Oi, Pronto, aqui Gabi. estou. Oi, Marcela, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, como é que você está em casa, né? Estou em casa já desde março. Ah. Já tem mais tempo de trabalho em casa do que na redação da Veja Rio, né? Que a gente começou lá É em verdade. janeiro. E desde março eu tô aqui, então já tô super acostumada com essa vida de casa, virar uma redação, virar um estúdio. E É vocês isso. também, acredito que deve ter sido uma mega adaptação, né? Foi uma super adaptação, Marcela. Assim, eu, as pessoas perguntam como é que é isso de um blog de viagem, de uma pessoa que está acostumada a viajar, agora está em casa. Na verdade, eu percebo que tá todo mundo assim, né? Quem tem um restaurante está em casa, quem tem um bar está em casa, quem tem uma profissão que está na rua o tempo inteiro está em casa. E eu acho que esse é o momento da gente ficar realmente em casa. Agora é um baque financeiro, né? A gente Uhum. está conseguindo produzir conteúdo, a gente não consegue monetizar, mas eu acho que também faz parte desse momento a gente saber que tá tudo em suspensão, né? Uhum. E quais eram os planos que vocês tinham para 2020? Vocês já começam o ano tendo um calendário? Ah, a gente vai para tais e tais lugares. Como que foi para vocês? Então, Marcela, a gente começa o nosso ano já com um calendário muito organizado, porque assim, o Juju na Tripa, ele não é só o blog, né? Ele é o blog, ele é o Instagram, a gente é colunista da Veja Rio, a gente tem um programa de televisão, então a gente tem que gerar muito conteúdo e a gente tem que programar todas as viagens ao longo do ano. Então a gente começa a programar essas viagens 6 meses antes, né? Porque é um projeto, a gente tem que fazer parceria, tem que buscar o patrocínio. E a gente tinha várias viagens marcadas, inclusive nesse momento era para a gente estar na Sardenha. E a gente cancelou, quer dizer, cancelou não, né? Remarcou absolutamente tudo. Uhum. Algumas coisas ainda sem data, a gente postergou para ano que vem, quando a vacina vier. E a gente deixou uma viagem só pelo Brasil, que a gente está acreditando que talvez seja viável para outubro. A gente começar a retomar em outubro as viagens pelo Brasil. Mas Uhum. também, se até outubro nada tiver direito, a gente suspende, né? A gente Entendi. acha que não é o momento ainda. Pois é. É muito complicado saber, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem as regras da prefeitura, as regras do governo do estado, que nem sempre são as mesmas. Eu acho que tá todo mundo meio sem saber, né? Pode ir ao shopping, mas não pode ir à praia. Fica todo mundo um pouco, meu Deus, perdido nesses decretos. Acho que teve um probleminha lá com a Gabriela, a conexão dela. Mas daqui a... Daniel Sampaio, obrigada por participar. Arielle Santos, Marise Oliveira, Sandra Rocha, a Dayana Keida, a Fernanda Ferrin mandou oi, Gabi. Na Trip da Ju, oi, Gabi. William, Davi, Elaine Alves. Gente, se vocês quiserem mandar perguntas para Gabriela, ela caiu. Mas já vou colocar ela de novo aqui.
quiserem mandar perguntas, dúvidas, quem tinha viagem marcada e não sabe se vai remarcar ou não, manda sua pergunta aqui que a Gabriela responde. Já já ela entra aqui com a gente de novo. Giro da Carioca, oiê! Voltei, caiu. Minha sugestão é colocar no 4G mesmo do celular. Porque sempre fica melhor a conexão, depender do Wi-Fi. Pronto. Acho que vai melhorar. Tá me vendo? Tô vendo. Melhorou. Tá. Show. Então, explica assim pra gente, qual a primeira coisa que uma pessoa que tinha uma viagem marcada para 2020 e que não vai mais poder fazer essa viagem tem que fazer? Então, olha só. Qual a sua experiência, né, de remarcar várias Vamos viagens? lá. Então, todo esse processo. Tem um volume muito grande de gente desmarcando viagem, obviamente. Então, as companhias aéreas, as agências de viagens, elas não estão dando conta de atender isso com muita antecedência. E o que acaba acontecendo é que as pessoas ficam ansiosas. Eu tenho uma viagem daqui a um mês e eu não estou sendo atendida, eu não consigo desmarcar. A primeira coisa que eu digo é o seguinte, calma, você vai resolver isso provavelmente de véspera. Foi o que aconteceu com a gente. A gente tinha viagem para São Paulo, a gente conseguiu resolver 3 dias antes. A gente tinha viagem do Sul, a gente conseguiu desmarcar e remarcar 2 dias antes do voo. Sardenha, a gente estaria embarcando ontem, a gente só conseguiu solucionar isso no sábado. Então, a primeira coisa é a seguinte, não viajem, não insistam em viajar, nem dentro do Brasil, porque a situação não é uma situação agora que está bacana para viajar. Eu vejo o turismo retomando eu vejo isso com parcimônia. Eu não pretendo viajar, porque a gente pode levar o vírus para algum lugar, a gente pode se contaminar com o vírus. Nem todo mundo respeita as regras das máscaras, né, Marcela? Como a gente viu naquele post dentro dos voos. Então, eu acho que tem que esperar. Remarque, saiba que você pode esperar um pouco. Agora é o seguinte, a gente só pode remarcar uma vez. Então, se você não tem muita certeza da data que você vai viajar, é melhor pedir o reembolso. Porque se você remarcar, uma vez remarcado, você vai ter que voar. E se você não puder voar, você vai perder a sua viagem. Então, isso é uma... Sobre compra de passagem, porque agora também tem muita promoção de compra de passagem interna e para o exterior, né? Eu recomendo que, se for comprar, veja as regras de cancelamento, para ver se você pode cancelar sem custo, remarcar sem o excedente da tarifa, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, a segunda onda, se vem uma terceira, se vai ficar tudo sob controle. Então, eu acho que é muito um momento de observação e observação a essas regras. O Daniel Sampaio está comentando aqui com a gente, do jeito que as coisas estão, está muito difícil, com os brasileiros impedidos de entrar em diversos países. É bom a gente falar disso, né? A gente ainda está com a curva muito alta, parece que ela está se estabilizando, só que é difícil também a gente saber os dados, porque eles chegam para a gente já atrasados. E quanto mais a gente vai reabrindo bares, restaurantes, as atividades de modo geral, fica mais difícil de entender como que está essa questão da contaminação. Mas alguns países da Europa não deixam os brasileiros entrarem, então é melhor esquecer esse turismo por enquanto. E não é só isso, não. Dentro da própria Europa, alguns estados já estão voltando a fazer lockdown. Então, por exemplo, você tem algumas regiões da Espanha que reabriram e que estão voltando a fazer o lockdown, entendeu? Algumas cidadezinhas do País Basco. Então, a gente não pode entrar, os nossos dados não são transparentes também, né? A gente está no alto da curva, tem aquele percentual, mas lá também você corre o risco de viajar por lá e ficar preso lá, né? Ficar preso. Ficar preso. E sem poder fazer nenhuma atividade, né? Eu conheço um casal que ficou preso na ilha de Boipeba, na Bahia, em março, e não voltou até agora, você acredita? Não conseguiu voo para voltar? Eu acho que nesse momento eles já teriam conseguido, mas eles estão descobrindo uma vida lá, trabalhando remotamente por lá, estão querendo se estabelecer lá na ilhazinha. Uma amiga minha de viagem está morando em Bonito. Quando foi decretado a pandemia, ela estava lá e ela disse, gente, eu vou ficar aqui, então não vou voltar para Vitória. E um outro amigo meu, que essa história é sensacional, ele está preso na Índia há 6 meses. Há 6 meses tentando a repatriação, não consegue. Ele disse que agora parece que vai conseguir um voo para daqui a 15 dias. E ele já transformou a vida dele. Você olha para ele, ele já é um indiano, né? Mas não é fácil você estar num lugar e puxar a fronteira, né?
Pois é, exatamente. E, Inclusive, deixa eu só fazer essa parte, porque isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Os planos os seguros de saúde, né, internacionais, eles não cobrem pandemia. Então, se você precisar de um atendimento lá fora, você vai ter que pagar. pois é. Ou seja, é perrengue na certa, né? Perrengue na certa. A Cris Moura Isabelle está dizendo aqui com a gente. Fala de Orlando. Eu tenho visto uns vídeos, né? A Disney reabriu há poucos dias, assim como os parques da Universal, os parques super mega vazios. Imagino que a experiência deva estar sendo excelente para quem está lá, mas ao mesmo tempo é um perigo, porque os casos voltaram a explodir lá na Flórida, né? Voltaram a explodir na Flórida. E eu acho que é muito essa questão. Isso é uma coisa que a gente tem que perceber o tempo inteiro quando a gente está viajando. Os casos voltaram a explodir na Flórida e em outras regiões também dos Estados Unidos. Então, provavelmente, essa curva vai aumentar. Então, se libera pra gente, a gente não entra. Eu acho que tem Flórida, tem várias regiões lá que já estão subindo. Não é aconselhável para os Estados Unidos, mesmo eles não recebendo a gente, né? Sim, Nesse pois é. momento. É. Então, Gabi, vamos focar no turismo no Brasil, né? Já que os outros países não querem receber a gente, eu acho que se eles não querem receber, a gente não tem que ir, não tem que tentar forçar, nem de outra forma. Nesse primeiro momento, a gente vai ter muitos passeios, né? Falando para quem é do Rio, né? Já que somos Veja Rio, serão aquelas viagens que podem ser feitas de carro, né? Ou mais longe, acho que para Minas, Belo Horizonte, Inhotim, São Paulo, tem as praias do Espírito Santo. Quais são suas dicas? Assim, o que você indicaria para quem quer fazer uma viagem pós-pandemia? Então, vamos lá. Primeira dica que eu digo é para continuarem em casa nesse momento. Marcelo, eu sempre sublinho isso. Esse mês agora de julho, eu acho que a gente ainda deve observar o que vai acontecer. Para os próximos meses, que essa retomada, por exemplo, o Búzios está pretendendo reabrir o turismo agora em agosto. A prefeitura está pretendendo liberar a reabertura dos hotéis ainda sob observação. Eles ainda estão pretendendo, mas ainda não está definido esse calendário. E eu acho que é um lugar muito bacana que a gente pode ir. Búzios, aqui no entorno, né? O Arraial do Cabo, a Serra da Canastra em Minas, mas observando também que Minas tem tem lugares que estão com a curva alta, lugares que estão com a curva baixa, né? E aí eu acho que a gente também tem Paraty, aí, assim, como é que a gente percebe esse novo momento do turismo, né? Essa retomada. Essas primeiras viagens a gente o movimento, a tendência é essa, viajar de carro. Por motivos óbvios, né? Assim, o carro você tem controle de quem tá ali, né? Dos vetores, da higienização. Você não depende da passagem de avião. É mais barato você viajar de carro, né? Do que de avião. Então, assim, você tá só a sua família ali, né? Ou só aquele amigo que você sabe que ficou em quarentena completamente. Então, esse primeiro momento a gente acredita que seja de viagem de carro. E aí tem vários lugares bacanas, como esse, né? A gente tem Serra da Canastra, a gente tem Serra do Cipó. E eu tô falando de lugares de natureza porque também vão ser uma tendência. Porque lugares de natureza a gente tem uma aglomeração muito menor, né? E eu também acho que essa pandemia trouxe pra gente uma necessidade de reconexão, né? Com a natureza, com a floresta, com o mar, com o ar que a gente respira, com a calma que a gente precisa. Enquanto que as cidades são uma viagem assim um pouco mais muito mais gente, muito mais compromisso, e o que a gente quer agora nesse momento é calma. Então eu acho que esses destinos são muito legais. Subindo mais, e aí já saindo do trajeto do carro e já entrando nos primeiros momentos da gente pegar o avião, a gente tem a Rota Ecológica de Alagoas, que é um lugar assim belíssimo, de natureza exuberante. A gente deu até um post na Veja Rio esses dias, né? Sim. Lindo, Noronha... as fotos maravilhosas. Cara, Marcela, a Rota Ecológica de Alagoas é um trecho de 40 quilômetros de praia, super preservada. É antes de Maragogi e depois de São Miguel. Começa em São Miguel dos Milagres. E assim... É o começo do mundo, sabe? É mar, coqueiro, pouquíssimas pousadas pequenas, muito. E você vai pela estrada margeando a praia mesmo? Não, você vai até os trechos margeando a praia, mas quando chega em São Miguel, essa estrada vai por dentro dos vilarejos. Então, quando você está na praia,
você não, quer dizer, os vilarejos são vilarejos à beira-mar, né? Mas Uhum. quando você tá na praia, você não vê casa, você não vê estrada, você não vê nada. Você só vê aquelas praias maravilhosas, super preservadas, com piscinas naturais. Então, eu acredito muito nesse lugar também como um lugar para a gente começar a explorar. O Uhum. Brasil é um lugar de natureza exuberante, com uma diversidade natural gigantesca, né? A gente tem o cerrado, a gente tem a floresta tropical, a gente tem a floresta amazônica, a gente tem os cânions do sul do país. Os cânions do sul do país, essa região de Itaimbezinho, eu acho que é muito promissora e eu acho que é um lugar que a gente pode começar a pensar em viajar também. Porque Uhum. ele tem um parque nacional, na verdade são dois parques que se juntam, então você tem poucas construções. É uma área de geografia da época da separação dos continentes, pra você ter uma ideia. Olha o que a gente tem no Brasil, entendeu? É, muita história. É lindo. Então, assim, eu acho que a gente tem várias regiões no Brasil aí que a gente consegue explorar sem precisar gastar em dólar, né? Esse é Sem um correr outro o risco. problema, né? É, sem correr o risco de ficar preso na fronteira do lado de fora e com muita segurança de qualquer coisa você volta para casa, né? Aham. Então eu acho que o Brasil é a grande promessa que a gente tem por aí, o que é muito bom, né? Sim, com certeza. É, e tinha muito aquela uma cultura há um tempo atrás, quando o dólar estava mais acessível, vamos dizer assim, que muita gente falava, ah, é mais fácil ir para Miami ou para Disney e mais barato do que ir para uma praia do Nordeste. Hoje em dia isso acabou, né? Inverteu, né? Porque o dólar com o preço que tá, né? Uhum. Agora, eu também escuto muita gente dizendo assim, ó, estão perguntando assim se Noronha é viável. Eu já vou falar um pouco sobre Noronha também. Eu escuto muita gente falar assim, ah, mas eu vou pagar o que eu gasto em Noronha, eu gasto para ir para Grécia. Gente, Noronha assim, a gente também tem que aprender a valorizar o turismo e o que a Sim. gente tem no Brasil. Noronha é um dos lugares mais lindos que eu já fui. Olha, eu e Júlia, a gente já viajou juntas, eu, Júlia e Rico, a família. Só nós por mais de 40 países. O Rico é um peixe, então a gente vai muito para lugar de praia. Uhum. E Noronha a gente já voltou 5 vezes, pra você ter uma ideia do desbunde que é aquele lugar, né? Então, eu acho que Noronha vai ser viável. Eles ainda não têm ainda perspectiva de quando que vai reabrir. Eles chegaram a Aham. controlar todos os casos. Todos os Sim. casos. Eles fizeram um lockdown belíssimo. Com um lockdown seríssimo, eles conseguiram controlar. Mas aí depois teve uma movimentação de gente de fora indo para lá a trabalho e trouxe de novo o corona, eles controlaram de novo. Então, assim, eu acho que eles vão retomar em breve, mas como é uma ilha que não tem CTI, que não tem atendimento médico, é mais complicado. Então, a gente deve esperar, inclusive para a gente não levar o vírus para lá, porque a gente, como turista, a gente tem essa Sim. responsabilidade, né? Uhum. Que foi o. Vou fazer a pergunta da Vilma Lima, que chegou pra gente. Se vocês pensam em investir em conteúdo de turismo local pelo Rio mesmo, dando dicas da cidade, imagino que seja isso. Sim, sim, a gente tem isso no blog, tá fazendo alguns conteúdos voltados para isso, inclusive para Veja Rio. A gente acha que o Rio de Janeiro e as cidades em volta, né? Na verdade, não só o município, mas o estado do Rio de Janeiro tem um potencial turístico incrível. Com muitas viagens que a gente pode fazer bate e volta, com muitos restaurantes, com muitos atrativos. Então, sim, a gente tem investido e a gente também tem investido em conteúdo que mostra como é que a gente faz para viajar sem sair de casa, que isso é muito importante, né? A gente pode Uhum. se inspirar estando em casa, a gente pode buscar comidas, sabores, filmes, lives, né? Isso é muito bacana. A gente tem feito algumas lives também de pessoas circulando. Uma amiga que mora em Amsterdã, uma amiga que mora em Nova York, a gente pede para eles fazerem umas lives passeando pela rua para mostrar como é que tá, porque é uma forma também da gente respirar, né? Uhum. É, tem uma influenciadora que faz alguns conteúdos em parceria com a gente, que chama O Rio Não É Só Praia. Que ela fez um tour, uma live, cada um na sua casa, e era um tour pelo Rio de Janeiro, cada um num bairro contando a história, mostrando sua janela,
Não precisava ter uma vista maravilhosa do Cristo, do Pão de Açúcar. Mas a pessoa falava, eu tô aqui, por exemplo, no bairro da Lapa e acontece isso, isso e aquilo. E no meu dia a dia eu vejo tal e tal coisa. Foi muito legal. Assim, porque cada um traz o seu olhar, né? Hoje em dia, eu sempre falo isso. A gente com internet, ninguém pode dizer que tá entediado, que não consegue, não tem nada para fazer, né? O que mais tem é informação, é coisa. Eu tava outro dia fazendo um tour também, de passeio, assim, vamos olhar, abrir no YouTube, tour, tal lugar. E comecei a assistir, fiquei horas lá, me perdendo, viajando dentro de casa mesmo. Não, e tem, olha só, o Google Earth é fantástico. Não é brincadeira isso não, você se transporta para um lugar. A Flórida botou no ar um guia de praias, eles simplesmente, em parceria com o Google, eles filmaram todas as praias da Flórida, com as ruazinhas, com os vilarejos, com a beira-mar, então você consegue viajar ali no lugar sem sair de casa, né? É muito bacana, o mundo, a internet é um mundo. Pois é. Né? Voltando a falar de quando a gente conseguir viajar, né, com uma mínima segurança, pegar o carro, sair do Rio para fazer uma viagem grande, assim, de vários meses. Por onde começar? O que a pessoa tem que fazer? Quem tem um sonho de explorar o Brasil de carro? Então, olha só. Na verdade, assim, tudo começa... A gente... Se a ideia for seguir o que a gente fez da vida, né? A gente realmente largou os nossos trabalhos formais e passou a viver desse projeto de viagem. É essa a sua pergunta, Marcela? Como é que faz para viver de viagem, uma grande não viagem? necessariamente viver, mas dar uma louca assim, falar, vou pegar o meu carro, minha família, botar todo mundo dentro e vambora. Você sabe que isso é cada vez mais realidade de muita gente, né? Entra, vai lá, fica um mês, fica 2 meses, fica 3 meses, fica 6 meses. Eu acho assim que o primeiro ponto assim, é um planejamento como tudo na vida. Então você tem que. O primeiro de tudo é se organizar financeiramente. Parece muito burocrático, mas você fazer uma planilha do que você vai gastar é muito interessante para que essa viagem não vire um perrengue enorme lá para frente. Porque uma coisa é você viajar 15 dias ou 30 de férias, né? Sim. Outra coisa é realmente você fazer uma grande viagem. Você precisa ter a sua finança saudável. Então, assim, é juntar dinheiro, é fazer planejamento, é fazer uma planilha, é o primeiro ponto. O outro ponto, eu acho que é realmente você estudar muito os seus destinos. E para isso você tem os blogs, você tem YouTube, você tem as revistas, você estuda, você planeja para onde você vai, mas estando sempre muito aberto à surpresa. Quando a gente viaja, a gente não planeja o nosso dia a dia, hora a hora, porque você tem que estar aberto às coisas que vão surgir no meio do caminho, né? Sim. E aí, assim, e se você quiser realmente, se você se apaixonar por essa rotina e quiser transformar ela numa coisa maior, mais duradoura, eu aconselho encarar isso como trabalho, entendeu? Do mesmo jeito que você dá 6, 7, 8 horas de trabalho, Marcela, eu dou. Por incrível, as pessoas, ai, que vida maravilhosa. A gente trabalha loucamente. Entendeu? Então você tem que pensar em todas as redes sociais que você vai ter para reportar, para transmitir isso para os seus seguidores. Você vai ter que buscar patrocínios, você vai ter que fazer network. Então é interessante que você também vá em feiras de turismo, entendeu? Você tem que comprar equipamento para isso, você tem que ter um blog, um Instagram, um YouTube. Então, assim, o que eu recomendo para a pessoa é junte dinheiro, se planeje, faça uma planilha de gastos diários. Faça uma planilha desse seu roteiro também, um mapa de roteiro, se permitindo a surpresa, né? Não estar em determinado lugar e deixar a vida acontecer ali. E se for pensar em trabalho, é isso. Se dedicar mesmo, sabe? Conta um pouco como foi a experiência de vocês. A Juju era muito pequenininha quando vocês tomaram essa decisão de largar os empregos formais, né? Tem quanto tempo isso? Então, olha só. Eu trabalhava no Globo quando a Júlia nasceu, né? E na nossa vida de jornalista, a gente sabe como é que é. A gente trabalha muito e com muita paixão, muito gosto, era muito gostoso. Mas quando a Júlia nasceu, eu e o Rico, a gente decidiu fazer um pacto, que a gente queria criar a Júlia para o mundo. No mundo, eu não queria terceirizar a educação dela. E aí, durante uns 3, 4 anos, a gente fez esse planejamento. E quando ela tinha 5 anos, eu deixei as redações.
com uma quantidade de dinheiro suficiente para começar a viajar sem ter o trabalho ainda, porque isso ainda não era um trabalho, era um começo. Aham. E, e aí a gente começou com viagens pequenas com ela pelo Brasil. A gente foi para Ibitipoca, a gente foi para a Praia da Pipa. E quando ela fez 1 ano, a gente, quer dizer, 1 ano depois a gente decidiu que a gente ia transformar numa grande viagem e seguir realmente pelo mundo. Aí a gente foi para Tailândia, Bali, e aí a gente começou a viajar pelo mundo inteiro. E aí depois disso veio o programa de televisão. Então, vamos lá. Voltando, a gente já viajava e a gente já documentava. Então, a primeira coisa que a gente fez foi colocar o blog no ar. Então, o blog tinha fotos antigas, tinha o texto, tinha toda a apuração que a gente foi fazendo ao longo do caminho. Com 4 meses de blog, a gente lançou um Instagram. E aí, o Instagram cresceu bastante, o blog cresceu bastante, o canal Off descobriu a gente e chamou a gente para fazer parte de uma temporada que chamava Famílias ao Ar Livre, que era onde a gente sempre gostou muito desse contato com a natureza, porque a gente acha que a natureza ensina muito, sabe? Sim. A gente sabe que as crianças precisam dessa relação com as raízes, com outro saber que não é esse saber de consumo. E aí a gente participou dessa temporada do Famílias ao Ar Livre, o canal Uhu descobriu a gente e chamou a gente para ter uma temporada só nossa. E aí é o que eu digo para todo mundo que quer viver disso. Você precisa primeiro acreditar e arregaçar as mangas. Quando o canal Uhu chamou a gente, ele tinha um espaço na televisão, mas ele não tinha verba para o programa, entendeu? Mas a gente sempre documentou muito tudo. Então eu falei, não, tudo bem, eu tenho material aqui, a gente vai filmar as próximas viagens, a gente vai editar. Então foi muito no peito, sabe, que aconteceu. E por isso que eu digo que tem que acreditar mesmo. E aí, a segunda temporada, como a primeira tinha dado muito certo, vieram os patrocínios, veio a produtora, e aí a gente conseguiu fazer uma temporada lindíssima, e agora a gente estava começando a filmar a terceira. Tá interrompido, mas a gente continua a filmar assim que puder, né? E para quem trabalha com viagem, viajando na prática, como que vocês conseguem separar assim, o momento do trabalho, né, da Gabriela trabalhadora e da Gabriela turista? Tem essa separação? Não muito. Não muito. Assim, a gente viaja trabalhando muito. E como a gente estaria trabalhando muito se eu tivesse uma redação. E o que eu falo para mim e o Rico para ele e a gente fala para Juju é que é melhor assim do que se a gente estivesse entre 4 paredes, tudo, né? Então que essa relação é muito difícil de separar. Eu acho que há 10 anos que eu não tiro férias, que eu não vou para um lugar e falo, eu agora não vou gerar nenhum conteúdo, não vou fazer nenhuma parceria. É muito difícil separar esse. E, obviamente, isso num determinado momento foi virando um estresse, porque não é esse glamour todo que as pessoas pensam, né? Se você vê a gente na rua, a gente tá com 3 mochilas, 10 equipamentos, correndo. Então, o que a gente começou a fazer mais ou menos de 2 anos pra cá é que quando a gente viaja, a gente tira uns 2 dias, 3, pra gente curtir. A gente gera conteúdo só pro Instagram, que é mais fácil, e descansa do resto. Mas a gente está sempre gerando algum tipo de conteúdo. É muito difícil não gerar, sabe? Porque senão a gente não se sustenta. A gente tem alguns influenciadores acompanhando aqui a gente, né? A Vanessa do Giro da Carioca, o Daniel, a Kids Together. E acho que eles se identificam com isso, né? Para quem trabalha, quem faz das redes sociais um instrumento de trabalho, tudo vira motivo para você compartilhar. E às vezes você não tá muito afim, né, de se mostrar, de mostrar o que você está vivendo, o que você está fazendo. E acho que aí a pandemia veio justamente para deixar todo mundo sem saber o que fazer, né? Como foi quando vocês se viram em casa tendo que ressignificar e reencontrar toda essa vida? Olha só, Marcela, eu vou ser muito sincera sobre isso. Eu não vejo lado bom na pandemia, porque esse sofrimento todo não tem lado bom. Mas pra gente foi como tirar férias. Assim, real. O primeiro mês, tá? O segundo mês, não. Na verdade, a primeira semana foi uma semana muito tensa, porque a gente viu todas as nossas reservas. Como é que a gente ganha dinheiro, na verdade? A gente tem os patrocinadores e a gente tem a conversão do nosso blog.
Como a Sim. gente é muito sincero em tudo que a gente fala, as pessoas reservam o que a gente fala, o que a gente indica. Porque se for ruim, a gente vai dizer que é ruim também. Então elas sabem que aquilo é uma coisa boa. Então a gente converte muito no blog. E o blog Uhum. é o que sustenta a gente. O que aconteceu na primeira semana foi que foi tudo a zero. A zero. Você não tem ideia. Era só a reserva sendo cancelada, patrocínio sendo suspenso. E aí foi muito tenso. Na segunda semana, a gente entrou num processo de que era isso o ponto, que a gente teria que ficar em casa. Então vamos aproveitar para descansar, vamos aproveitar para não ter pressa, para não ter a obrigação de gerar o conteúdo todo. Por causa disso, a gente não tira férias. E Uhum. aí, depois de um tempo, a gente começou a entrar na atenção de todo mundo, né? Preciso de sol, preciso de praia, preciso de trabalho, preciso de dinheiro. E aí a gente começou a buscar outras formas de gerar conteúdo, porque isso é fundamental. Então a gente começou a incentivar o delivery aqui, dar receitas, Uhum. fazer bem-estar, falar de bem-estar enquanto, mas sempre conectado com viagem, enquanto você estiver dentro de casa, porque não tem como escapar, né? A gente não tem Sim. como lutar contra isso. Mas é difícil, é muito difícil. É um É, baque. 40 e tantos países que vocês viajaram, né, em anos de história do Juju na Trip. Se tivesse que fazer uma listinha, assim, dos 5 imperdíveis. Não precisa nem ser Vamos 5 lá. países, pode ser 5 lugares. Vamos lá. Vamos, Noronha. vamos pensar no mundo, no novo normal, que não tem coronavírus, né? No novo normal sem coronavírus. Então, Noronha, para mim, assim, eu vou dizer. Eu demorei para ir para Noronha. Quando eu fui, eu não queria mais ir embora de Noronha. Noronha é tão forte na nossa vida que a Júlia já veio dizer que quer fazer biologia marinha. Porque a gente teve um contato com a galera do Tamar. Aquele lugar é incrível, é incrível. Nenhum lugar do mundo você entra no mar e você vê tartaruga, tubarão, raia, cardume no mesmo espaço, entendeu? Uhum, E uhum. levanta a cabeça e vê aquela geografia que parece a Tailândia. Então, Noronha, para mim, é muito incrível. Torres del Paine, o Chile em si todo é muito Uhum. maravilhoso, porque em uma hora você está numa paisagem completamente diferente da que você estava, né? Você Aham. está no Atacama, de repente você está em Torres del Paine, de repente você está em Chiloé. Então, eu acho que Noronha, o Chile como um todo, Bali, para mim foi transformador. É um lugar que é muito incrível, muito bonito e muito espiritualizado. Tailândia, Laos, pode mais um? Pode, fica à África vontade. do Sul, África do Sul. Safari. Aham. É, eu Safari. ia perguntar justamente, porque a África do Sul também tem várias formas de passeio, né? Eu não conheço, mas sei que vai muito além de safari, né? Vai muito além do safari, mas nada tão mágico quanto o safari. Olha, a gente foi para a África do Sul e aí a gente fez um safari no mar. A gente foi rastrear baleias, Hum. as baleias francas, e foi lindo de morrer. Isso descendo de Cape Town. E a Aham. gente foi para Cape Town, que eu acho muito bonito também, Johannesburgo e os safaris. A gente encontrou, Marcela, você tem noção do que é você estar num carro e a 1 metro, um carro todo aberto, e a 1,5 metro de distância de você vê 15 leões. Eram 15. Nem o nosso Ranger não tinha visto tanto leão junto. A gente viu muito Caramba. leão junto, assim, muito. E aí a gente continuou, no dia seguinte a gente esbarrou com uma manada com mais de 20 elefantes. E a gente ainda viu eles brincando, eles não estavam nem comendo, sabe? Então, Uhum. assim, animal livre é uma outra história, né? Sim, sim. É, Animal imagino livre. que Animal em seja uma. cativeiro não rola, não rola, não pode. O turismo tem que acabar. Tanto. E eu acho que é isso, assim. Esses são os lugares que eu mais gosto. Uhum. E falando do Brasil, você já falou de Noronha e, né, voltando a pensar Os nas canyons, viagenzinhas aqui perto, os cânions lá do sul. E que eu para acho incrível. perto seria Então, Búzios. eu gosto muito de Búzios. Eu acho Arraial um lugar de um azul intenso. A gente não valoriza tanto Arraial, mas é lindíssimo Arraial. Você pode alugar uma casinha que não seja na baguncinha ali do centro e ficar de frente para aquele mar azul incrível. Eu adoro o Saco do Mamanguá, que é ali pro lado de Paraty. Na verdade, eu Uhum. gosto muito de uma combinação que você faça Paraty
e Saco do Mamanguá, porque você fica um pouco na cidade histórica. O Brasil, ele tem isso que você consegue conciliar a cidade histórica, o folclore, junto com a natureza. Então, você vai para Paraty, você pode pegar a época de janeiro, que tem as festas de reis e etc., e depois dar uma fugida para a natureza. Também adoro a Serra da Canastra. É um lugar que tem, assim, você tem um roteiro de natureza, que é aqui em Minas, né? Aqui do lado, quase com a gente. Você tem cachoeiras, você tem o queijo, então você tem um roteiro gastronômico, entendeu? Você ainda consegue tomar um vinhozinho gostoso. Ibitipoca. Ibitipoca é lindo. Você fica no vilarejozinho e depois você tá de novo. Eu tô falando sempre de lugares de natureza porque eu acho que essa é um pouco da tendência que a gente vai ter, entendeu? Eu não acho que a gente vai viajar para São Paulo. Talvez a gente viaje aqui para o Rio, continue aqui no Rio, mas assim, Búzios é como sempre Búzios, né? Eu acho uma escapada perfeita. E saindo disso, saindo do Rio de Janeiro, eu também acho assim bonito. O Pantanal é incrível, né, para a gente ir, né? A Floresta Amazônica enfim, é maravilhoso. Deixa eu pensar outros lugares que a gente possa conjugar. Uma viagem que eu acho linda é a gente fazer São Luís. E aí eu acho que é sempre bacana buscar as nossas raízes culturais, sabe? Porque São Luís é lindo, é histórico. Você pode fazer o roteiro do Bumba Meu Boi, você pode ir na época das festas juninas e depois você ruma para Lençóis, para o Delta, né? Você vai do Delta, você pode ir até Jericoacoara. Olha que coisa linda, gente. Você atravessar... Em que lugar do mundo a gente tem um lugar como Lençóis, né? E tem um Bumba Meu Boi tão perto. E são coisas completamente diferentes, né? E você, em um minuto, elencou aí Ibitipoca, Lençóis Maranhenses, Canyons do Sul. É impressionante. Acho que tem que ter realmente esse resgate, né? Completamente. E é fundamental. Aí eu vou entrar num assunto que eu acho fundamental a gente fazer esse resgate nesse momento em que a gente está deixando. Assim, a cultura brasileira ela também é muito da oralidade, né? E a gente está perdendo esses registros, a gente está perdendo os índios, a gente tem um movimento de desmonte da cultura muito forte. Então, eu acho que a gente é responsável por também valorizar e trazer de volta todo esse movimento, toda essa oralidade, toda essa valorização, entendeu? É muito importante. Então, a gente tem que se voltar para o Brasil. Além da questão financeira, né? Sim. Agora é o momento, né? Na trip da Ju tá perguntando, e o Jalapão, Gabi? Tem gente que diz que é complicado essa viagem. Eu nunca fui pro Jalapão, para te falar a verdade. E tava também na minha lista, o Jalapão. Um amigo meu disse que achava, assim, o Átila, porque eu tava montando com ele a viagem. Então, o que eu pesquisei do Jalapão é o seguinte: o Jalapão, você pode fazer ele de carro numa boa, você pode contratar uma agência, ou você consegue fazer ele todo dirigindo. Não é tão complicado quanto parece. Ele é mais ou menos como Bonito, entendeu? Você chega em todos os lugares de carro, mas eu realmente não fui pro Jalapão. Fica aí pra listinha. Juju, na trip, qual que é a primeiro destino assim que tiver tudo liberado? Europa, que você diz? Mundo ou Brasil? Brasil e mundo. Não, a gente já tem essa viagem marcada em outubro, que foi a única que a gente deixou, que é a dos Canyons do Sul, que a gente quer voltar a explorar mais ainda e filmar lá. E também a gente está com Veadeiros marcado e eu quero muito voltar para Minas. E eu só penso em viajar para fora do Brasil a partir de janeiro ou mais tarde. E aí a gente tem já algumas também marcadas. A gente tem marcadas, mas assim, não organizadas, mas não marcadas as datas, né? A gente tem Genebra, a gente tem Equador, a gente tem a Sardenha com a Toscana e Flórida. Flórida, eu vou te falar uma coisa. As pessoas quando pensam em Flórida, elas pensam em Orlando e Miami. E a Flórida é um estado que você não tem ideia da natureza do lugar. A gente fez uma viagem para lá no passado e a gente quer voltar porque, assim, entre Miami e Orlando, você tem uma região só de nascentes e são nascentes com cavernas tão transparente a água
que o Jacques Cousteau já mergulhou nelas e assim, definiu como um lugar de visibilidade infinita. É uma loucura. Você tem lá um santuário de manatis, de peixe-boi, que vivem livres, porque a gente não vai nada que não seja livre. Eles migram do Golfo do México para essa região ali de Crystal River, que chamam. A gente nadou com 40 peixe-bois livres. Caramba. Na natureza, entendeu? Eu chorei muito. E nessa região da Flórida tem uma parte que tem, em fevereiro ou março, a migração de... como é que chama? De raias. Então, assim, você vê cardumes com 500... Você já imaginou? Isso são 500 raias juntas. É uma loucura. É uma loucura. Então, também tá aí no roteiro. Uhum. Giro da Carioca está perguntando aqui, você acredita que essa seja uma tendência de conteúdo de turismo, mostrar esse novo normal, passar segurança para o nosso público? Acho que segurança é a palavra-chave, né? Eu acho que segurança é a palavra-chave e propósito são palavras-chave e transparência são palavras-chave. Eu acho que a nova tendência é a gente... que na verdade é o que a gente sempre acreditou, que é a gente comunicar com segurança, com muita transparência e muita verdade. A gente teve um caso há uns 3 semanas atrás de umas influenciadoras que foram para Foz do Iguaçu comunicar que estava tudo muito bem, porque elas estavam numa ação, inclusive para divulgar uma agência de viagem. No dia que elas estavam lá dizendo que estava tudo bem, o Parque das Aves fechou, porque a curva em Foz do Iguaçu aumentou. Então, eu acho que é muito importante a segurança com muita responsabilidade. Eu acho que os influenciadores que vão se sobressair e continuar com seus seguidores fiéis são aqueles que relatam, inclusive, se não for para ir, a gente tiver que perder o dinheiro, né? Eu acho que é isso. E o público percebe, né? Eu acho que não adianta tentar enganar ou tentar fazer um melindre aqui, porque é tudo muito real, né? A gente consegue perceber quando a pessoa tá curtindo, não tá curtindo. Eu fico vendo nos canais de reações e tal. Sempre tem assim, você não tá com uma cara feliz hoje. As pessoas comentam, exato, né? As pessoas sabem. Então, é muito real e elas te cobram. Você é bombardeado negativamente se você não tá ali transmitindo uma coisa real, entendeu? E pior, se você manda elas para uma coisa que não é legal, gente, qual é a sua função no mundo, né? Qual é a sua função de trabalho? Você vai mandar a pessoa para uma furada, né? Não pode de jeito nenhum. Tem que ser muito verdadeiro e tem que ter muito propósito. Não dá. Por isso que eu acho assim que essa tendência da gente se reconectar, da gente fazer as viagens de natureza, eu também vejo como um caminho por aí, sabe? Tá ótimo, Gabi. Olha, a gente já tá se encaminhando pro fim da nossa live, infelizmente, né? Porque o Instagram só deixa a gente fazer 1 hora de live. Gente, quem quiser fazer as últimas perguntas, pode mandar. E eu queria tirar uma dúvida que me surgiu aqui agora. A Júlia tem quantos anos? 16. Como que ela estuda fazendo essas viagens? Essa é a parte que eu mais gosto de falar. Que bom que dá tempo. Eu acho assim, ó. Primeiro que ela aprende, Marcela, o que eu não aprendi. Então, assim, na escola. Eu acho o ensino formal super importante. Eu acho a convivência escolar fundamental, tanto que ela está na escola. Mas é uma escola que acha também que a viagem é muito importante, que a gente aprende com o mundo. Então, por exemplo, quando a gente foi para Noronha, que ela mergulhou com os biólogos do Itamar, ela estava estudando ecossistema. Ela estava estudando e eles mostraram para ela o que era um habitat, o que era um ecossistema realmente, entendeu? Quando a gente foi para a África, ela estava estudando cadeia alimentar. Cara, ela viu a girafa ser comida pelo leão, pelo animal Y, X, e até chegar no urubuzinho, no cachorrinho do mato, até voltar para dentro da terra, porque a gente ficou uns 10, 12 dias fazendo safari. Então, ela viu esse processo da cadeia alimentar. Quando a gente foi para a Patagônia, ela viu o glaciar como, nas fotos como era e como ele estava atualmente. E ela percebeu, ela experimentou a questão do degelo e do aquecimento global realmente ali, né? Então, eu acho assim, que ela estuda, as viagens complementam essa formação dela
E aí, do ponto de vista do conteúdo formal, ela chega e se mata de estudar. O que eu também acho que é um aprendizado como ser humano, né? Que você só pode ter uma coisa se você merecer, se você correr atrás. Então, ela só pode viajar porque ela vai ter que depois correr atrás disso. Isso é um aprendizado de vida, né? Eu acho assim, que isso é estudar para a vida, né? Uhum. Então, eu tenho essa visão assim. Isso aí fica a dica para quem acha que a vida de quem só viaja é maravilhosa também, né? Gente, ela estuda muito, muito. Mas eu acho que é isso, ela aprende com o planeta. A gente foi para Noronha e aí ela estava lá mergulhando no sueste com tubarão, com tartaruga. E aí ela veio uma mão assim de plástico. Ela disse, mãe, olha isso. Eu falei, pois é o plástico que a gente gera. Então, não é só ler no livro, você tem esse contato. E aí você vai pensar 10 vezes quando você for pedir um delivery de uma quentinha normal ou se você vai para uma compostável, entendeu? Uhum. Com certeza. Né? Se todo mundo pudesse ter essa experiência toda, né? Bem jovem. Mas Muito não é legal. fácil não, tá? Não é fácil não. Pois é. Bom, eu espero, né, que tudo volte ao normal, que vocês possam voltar a viajar com segurança e entregando sempre um conteúdo muito bom para os seguidores de vocês, para os leitores da Veja Rio também, porque temos Juju na Trip em vejario.com.br. A Gabi falou aí, en passant, né, sobre os textos que vocês estão fazendo viagem sem sair de casa, tá tudo lá em Veja Rio, tem Tá tudo lá. receita de brownie, né, várias Meu delícias. vício. É. E eu prometo que o próximo eu vou fazer um roteirinho pelo Rio de Janeiro. Show. Gerar conteúdo para cá, e vou fazer um de viagenzinhas para quem quiser. Não viagem agora, mas vai estar lá. A hora agora é de pesquisar e planejar, não é de sair de casa. Mas eu vou fazer um post com roteiros de lugares aqui perto do Rio de Janeiro para todo mundo poder ir lá ver e se inspirar um pouquinho e planejar para o futuro. Beleza, maravilha. Tá? E Prometida. como... Beleza. Como eu estou pedindo para todo mundo que conversa aqui com a gente, todos os colunistas da Veja Rio, eu queria que você indicasse um livro. Não precisa ser sobre viagens, não precisa ser algo técnico, algo que você tenha lido ultimamente, que você queira compartilhar com os nossos seguidores. Então, o meu livro não é um livro que ninguém conheça, mas é um livro de cabeceira, é o livro que eu mais amo na vida, que é 100 Anos de Solidão. Para mim, inclusive, eu reli ele agora, eu comprei ele em espanhol, uma edição especial que tinha, maravilhosa, e eu acho esse livro, assim, fantástico. 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques. Sempre. O meu está me esperando para ler. Outro dia até perguntei no Instagram, eu tinha várias opções. Gente, o que eu faço? Aí alguém me respondeu falando, não lê todos que você tem antes do 100 Anos de Solidão, porque depois dele, nenhum vai prestar. Ele é um escândalo. Ele é um escândalo. Acho que páreo para ele é o Amor nos Tempos do Cólera, que é um bom tema para agora, né? Mas 100 Anos de Solidão é imbatível. Tá, estou tomando coragem aqui para pegar o meu da estante. Gabi, muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade. Um beijo, boa sorte, saúde. Eu que agradeço. E a família. Agradeço a você e a todo mundo que está aqui com a gente. Em breve a gente viaja. Beijo. Beijinho, tchau, tchau. Beijo. Gente, obrigada por ter acompanhado aqui a nossa live Viajando com Gabi. Gabi, faz um post com essas sugestões de livros, eu ia amar ler. Ai, fica a dica, Gabi. Gente, obrigada a todo mundo que acompanhou a live. Não dá para ler todos os comentários, mas eu tentei mandar beijos e abraços para todo mundo. Festival Banho Maria acompanhou a gente. Empório da Ovelha. As dicas da Kika diz que a Estrada Real em Minas de carro é uma viagem linda. Maravilha. Eulália Figueiredo. Klaus Segreto, Regina Capobianco, Heloísa Paladino, Rô Silvia. Planejamento é a palavra-chave para quem quer sair viajando. Gente, obrigada. Vou nessa. Semana que vem eu volto para conversar com Fabiano Serfati, endocrinologista. Quem comeu tudo alucinadamente na quarentena? É hora de fechar a boca, fazer uma dieta? Ou não? Vamos descobrir com Fabiano Serfati, também colunista de Veja Rio. Semana que vem estou de volta. Obrigada, beijos. Boa semana. Tchau, tchau, gente.